Bom, pessoal, continuando aqui a parte de produto vetorial, né? A gente concluiu, a gente agora já sabe que o produto vetorial ele gera uma normal e o módulo do produto vetorial ele indica a área compreendida entre esses dois vetores, né? A gente viu como é que se faz o cálculo do produto vetorial, é a base de determinante, primeira linha vetores diretores, segunda linha coordenadas do primeiro vetor, terceira linha coordenadas do segundo vetor, resolve o determinante e a gente encontra o vetor resultante do produto vetorial entre dois vetores, né? O cálculo da área, a gente simplesmente pega esse vetor e tira o módulo dele, que o módulo de um vetor é a média geométrica das suas coordenadas. Então, raiz quadrada da soma ao quadrado das suas componentes e a gente encontra o valor da área, né? E adota uma unidade de medida. Isso foi a última aula. Agora a gente vai ver alguns exercícios, né? Alguns exemplos, onde a gente vai encontrar algumas peculiaridades dos vetores, né? Do produto vetorial. Aqui estão 4 vetores: o vetor A, o vetor B, o vetor C, o vetor D e as suas respectivas coordenadas, e a gente vai calcular o produto vetorial de A por B, depois B por A por C, C por B e D por B e B por D, né? Então vamos lá uma a uma, né? Então primeiro vamos resolver a letra A. Bom, a letra A me pede o produto vetorial de A por B. Quem é o produto vetorial de A por B? Então eu vou montar aqui na primeira linha os vetores diretores e JK, na segunda linha as coordenadas do vetor A primeiro, né? Então é 2 na I, 3 na J, 4 na K. Agora as coordenadas na terceira linha, as coordenadas... Eita, formiga chata. Bom, ignora. Na terceira linha, as coordenadas do vetor B, né? Tá aqui. Então é 1 na I, 1 na J e 1 na K. Então eu tenho 1, 1 e 1. Então isso aqui vai resultar I, J, K. Vamos fazer aqui bem rapidinho para a gente não perder tempo. No sentido positivo eu tenho 3, menos no sentido negativo eu tenho 4. Em J, no sentido positivo eu tenho 4, no sentido negativo eu tenho 2. K, no sentido positivo eu tenho 2, no sentido negativo eu tenho 3, né? Então, o produto vetorial A por B vai ser igual a menos 1 na I, 3 menos 4 menos 1, mais 4 menos 2, 2 na J, mais 2 menos 3 menos 1 na K. Simples. A área compreendida entre eles é simplesmente igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado, 1, mais 2 ao quadrado, 4, mais menos 1 ao quadrado, 1. Então, a área compreendida entre o vetor A e B é 1 mais 4, 5, mais 1, 6, raiz quadrada de 6, unidade de medida. Simples, né? Vamos guardar essa informação e vamos resolver agora a questão B, né? Questão B monta-se do mesmo jeito, I, J, K. Eu nem preciso saber quais são os vetores, né, para iniciar essa montagem. Eu sei que é um determinante 3 por 3 e na primeira linha sempre vai vir os vetores diretores. Agora, quem vem na segunda linha?
as coordenadas do vetor B. A coordenada do vetor B é 1, 1 e 1. Então, 1 na I, 1 na J e 1 na K. Agora, as coordenadas do vetor A. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Isso aqui vai ser igual I, J, K. Na direção I eu vou ter 4, né? 1 vezes 4, 4. No sentido negativo, eu vou ter 1 vezes 3. Na direção J, eu vou ter, no sentido positivo, 1 vezes 2, 2. No sentido negativo, 1 vezes 4, 4. Em K, no sentido positivo, eu vou ter 1 vezes 3, 3. No sentido negativo, eu vou ter 1 vezes 2, menos 2. Olha só que interessante. Então aqui eu tenho que o produto vetorial... Opa, não é A por B não. O produto vetorial de B por A, ele vai ser igual a 4 menos 3, 1 na I, 2 menos 4, menos 2 na J, 3 menos 2, 1 na K, né? E a área compreendida entre eles vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 é 4, 1 ao quadrado é 1, então aqui eu tenho raiz de 6 unidade de medida, né? Olha só que interessante. Aqui, no primeiro exemplo, a gente pegou, vamos comparar o A com o B, né? No primeiro exemplo, a gente pegou o produto vetorial de A por B, no segundo exemplo, B por A. E o que é que nós encontramos após realizar, fazer os cálculos do produto? Reparem no vetor. Ao trocar de linha, né? Ao fazer a troca das linhas, eu trocar a ordem dos vetores, nota-se que alterou os sinais, mas se manteve os mesmos resultados, né? Quando foi A por B, eu tive menos 1, mais 2 e menos 1. Quando eu fiz B por A, é exatamente o oposto, é o mesmo valor, porém sentido oposto. 1, menos 2 e 1, né? Na área, no entanto, manteve-se a mesma. É claro, né? Não tem como... não existe área no valor negativo. Ele é um módulo, é o valor absoluto do vetor, né? Então, a gente pode verificar que para o cálculo de área, pouco importa a ordem que eu utilize, se eu vou usar A vetorial B ou B vetorial A. Para geração do vetor, o vetor normal ao plano que contém os dois vetores, ele tem sentido oposto, né? Então aqui a gente conclui e lembra daquela regrinha que a gente aprendeu no ensino médio, e aqui está provado que o produto vetorial de A por B é igual a menos o produto vetorial B por A, né? E aí a gente deixa para completar os exercícios C, D e E nos vídeos seguintes. Mas lembrem-se, essa propriedade é muito importante. Para cálculo de área, não tem importância a ordem que eu coloque nas linhas do determinante. Para cálculo do vetor, importa sim, importa não em valor, mas em sentido. O sentido muda. As direções continuam as mesmas, mas o sentido
muda. É exatamente o oposto do vetor. Até a próxima aula.